1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29. A ressurreição em relação à vida prática. De outra maneira, que farão os que batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam por causa deles? E por que também nós expomos perigos, nós nos expomos a perigo a toda hora? Dia após dia, morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se um homem Se como homem lutei em Efésio com feras e me aproveitais disso, de quem me aproveitais disso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade como é justo. Não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? Insensatos, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra das aves e outra as dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, em dúvida, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença do seu esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem é formado da terra, é terreno. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem celestial. Isto afirmo, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, não abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, os incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo não mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, o que está acontecendo aqui, senhoras e senhores? A igreja de Coríntios, a igreja de Paulo, ela vive num eterno debate, né? Numa eterna discussão, porque eles ficam pensando o que significa a ressurreição de Jesus, porque eles acham que a ressurreição de Jesus significa levantar da cova e sair andando ou ganhar um corpo novo. E Paulo vai dizer que não é isso, certo? Paulo vai dizer: se vocês pensam que é isso, vocês vão olhar para os irmãos de vocês vão ver que o irmão de vocês, sendo de carne e osso como Jesus, morreram e não ressuscitaram. Então vocês vão chegar à conclusão que Jesus, sendo de carne e osso, também não ressuscitou. Então, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então Paulo vai dizer para ele: se for assim, vocês vão morrer nos seus pecados, porque de nada valeu a morte dele. Então Paulo vai dizer que a ressurreição é nada mais, nada menos do que uma mudança de comportamento. Não significa que você vai sair de um corpo para ir para outro corpo, até porque alma não significa isso. Alma significa pensamento, né? Significa lembrança, né? E também não quer dizer que vocês vão ganhar um corpo novo, né? E nem que o corpo de vocês vai ressuscitar, né? No sentido de levantar da cova e sair andando. Porque, segundo Paulo, senhoras e senhores, ele morre todos os dias, como ele diz aqui no versículo 31, né? Dia após dia morro, por quê? Porque, segundo a tradição dos judeus, tudo é
todo que veio após Adão é considerado pecador, né? Então, porque é considerado pecador, é considerado morto, né? Então, ele diz que dia após dia ele morre, por quê? Porque ele peca, né? Então, ele vai dizer assim, porque eu peco, então eu morro, mas a partir do momento que eu aceito Jesus como perdoador dos meus pecados, como rei, né? Como meu rei, então eu ressuscito, eu nasço de novo, certo? Aí ele vai dizer, porque se a gente for pensar, né, que a ressurreição é vir em outro corpo, levantar do túmulo e sair andando, então a gente perdeu o nosso tempo, porque isso não acontece, não existe ressurreição nesse sentido, né? Você vai ver que as pessoas que morreram, o que está lá na cova lá, é só os ossos dela. Então, se a gente pensa que ressurreição é isso, a gente deve continuar comendo e bebendo, né? Porque logo a morte vem. Então, se vocês pensam assim, vocês estão sendo insensatos, porque muitos não conhecem a Deus, porque nós não ensinamos isso para ele, que a ressurreição, né, de Jesus é você aceitar ele como seu salvador, como perdoador dos seus pecados, e por causa disso você nasce de novo, certo? Então você deixa de ser adúltero, né? Você deixa de ser incorruptível, né? Corruptível, você deixa de ser corruptível e passa a ser incorruptível. Aí ele vai dizer para os discípulos dele, né? Paulo dizendo para os discípulos dele, né? Porque todo corpo é diferente, né? Tem o corpo do céu, tem o corpo da terra, né? Tem o corpo dos animais, e todo corpo é diferente. Aí ele vai dizer, a ressurreição também é assim, né? A ressurreição dos mortos, né? Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Então ele vai dizer assim, vocês foram semeados na corrupção, porque vocês vieram após Adão, então vocês são considerados mortos pecadores, né? Mas a partir do momento que vocês aceitam Jesus como o líder de vocês, como perdoador de pecados, então vocês ressuscitam, vocês passam a viver outra vida, né? Então, se vocês antes semeavam a desonra, agora vocês ressuscitaram em glória, né? Então, se vocês semeavam a fraqueza, se vocês foram semeados sobre vocês a fraqueza, então vocês ressuscitaram sobre o poder, né? Semeia-se o corpo natural e ressuscita-se o corpo espiritual, ou seja, semeia-se o corpo natural, há mudança no corpo natural, na mudança de comportamento, aí também há mudança no corpo espiritual, que é o quê? A mudança da mente. Então ele vai dizer, porque é isso que está escrito, né? Porque o primeiro homem foi formado da terra, ou seja, o primeiro homem que veio após Adão foi formado da terra, no sentido de ter que sacrificar animais para perdão dos pecados, e o segundo homem foi formado do céu, ou seja, no sentido de que tem que pedir Jesus para perdão dos pecados, porque a lei antiga não vale mais. Então, como foi o primeiro homem terreno, são também os demais terrenos. Então, ou seja, tudo que veio depois de Adão teve que matar animais para sacrifício do perdão dos pecados, né? Mas vocês que vieram depois de Cristo, ou seja, vocês que são homens celestiais, porque pertencem a Cristo, Cristo é do céu, segundo Paulo, então vocês são também celestiais, então vocês são ressuscitados, vocês nasceram de novo, vocês não seguem mais a antiga tradição de matar animais para perdão dos pecados, vocês pedem a Jesus o próprio perdão para os pecados. Ele vai dizer, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, ou seja, assim como nós trouxemos a imagem de Adão, né, fazendo as pessoas sacrificar animais para perdão dos pecados, assim nós devemos trazer também a imagem daquele que é celestial, ou seja, trazer a imagem de Jesus, fazer com que vocês sejam a imagem de Jesus, no sentido de que vocês passem a pedir a Ele perdão pelo pecado de vocês. Ele vai dizer, né? Ele vai dizer, isto afirma, irmãos, que carne nem sangue podem entrar e herdar o reino de Deus. Então, o que ele vai dizer? Quando ele diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, é no sentido de que o novo reino que Jesus está trazendo, carne e sangue, que era o sacrifício que as pessoas faziam de animais para perdão dos pecados, não entrava mais nesse reino, né? E nem a corrupção vai herdar a incorrupção, ou seja, vocês que agora são corruptos, vocês não vão poder herdar a incorrupção. Ele vai dizer, eis que vos digo que nem todos eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformaremos e seremos todos num momento, no abrir e no fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados. Então ele vai dizer que nenhum deles vai morrer, né, para que a ressurreição aconteça. Por quê? Porque a ressurreição não se trata da morte natural, se trata da morte filosófica, né, de nascer de novo. Então ele vai dizer, nós não vamos morrer para precisar ressuscitar, porque antes que a trombeta cante, ou seja, antes que aconteça a trombeta do reinado de Jesus, o que vai acontecer? Os mortos vão se ressuscitar, ou seja, as pessoas que eram mortas, sacrificavam animais para perdão dos seus pecados, agora vão passar a pedir perdão a Jesus perdão pelos seus pecados, porque
Segundo ele, é necessário que o corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. E isso acontece por qual meio, segundo Paulo? Aceitando Jesus como Salvador, como perdoador de pecados. Né? Porque, segundo ele, o corpo mortal tem que se revestir de imortalidade, né? No sentido de não voltar a pecar mais. Nesse sentido, entendeu? Aí ele vai dizer que quando eles ressuscitarem, o corpo corruptível se tornar incorruptível, aí então que vai acontecer o fim da morte, ou seja, a morte vai deixar de existir. Por quê? Porque a morte deixar de existir, que significa que as pessoas agora não são consideradas mais mortas por causa da doutrina de Jesus, então elas agora recebem o perdão dos pecados por Jesus, então elas não são mais consideradas mortas, né? O que não vale para todos os judeus, porque você vê que tem judeu que não aceitou a doutrina de Jesus até hoje, tanto que ele mata animais para perdão dos pecados dele, né? Então ele vai dizer que a ressurreição é nesse sentido, senhoras e senhores, que as pessoas nascem de novo, elas têm uma mudança de comportamento, certo? Não é nada de a pessoa morrer e ir para o céu, ou então receber um corpo novo, voltar em outro corpo, ou então aquele corpo que morreu tornar a ressuscitar, né? Tanto que se você for no cemitério, você vai ver que o corpo das pessoas que morreram só restou osso lá, porque a terra comeu tudo. Então a ressurreição de Paulo aqui é no sentido de abandonar a doutrina antiga de sacrifício para perdão dos pecados e passar a adotar a doutrina agora atual, que é a doutrina que ele está pregando, que é a doutrina de Cristo, passar a pedir perdão a Cristo para perdão dos seus pecados. Ou seja, Paulo é mais um dos seguidores de Jesus que estimula, né, o abandono, a perversão da lei antiga dos judeus, que era sacrifício para o perdão dos pecados, porque era assim que os judeus acreditavam, né, que o próprio Deus colocou para eles como condição, né, matar animais para sacrifício dos perdão dos pecados, para que eles continuassem tendo uma aliança, uma aproximação com Deus. Então, senhoras e senhores, a ressurreição aqui é nesse sentido, certo? É no sentido de você mudar o seu comportamento. Então, se você antes era adúltero, agora você não é adúltero mais. Se você antes sacrificava animais para perdão dos pecados, agora você pede a Jesus perdão dos seus pecados. O que também é uma hipocrisia, porque Jesus dizia que as pessoas não poderiam ser idólatras porque era pecador, né? Mas ao mesmo tempo exigia que as pessoas idolatrassem ele, amando mais ele do que o próprio pai ou a própria mãe. Então, senhoras e senhores, é isso que significa a ressurreição, certo? É você mudar o comportamento, aceitar a nova doutrina de Jesus, a nova doutrina de Paulo, e não ressuscitar no sentido de sua alma, né, nesse sentido, ir para outro corpo, ou você ganhar um corpo diferente, ou seu corpo levantar da cova e sair andando, certo? Então, isso aqui é a ressurreição para Paulo.